porque a gente precisa entender o que a gente quer. O que você precisa? Você precisa de um público que tenha o poder aquisitivo, que te pague um valor alto, ou você quer que tenha um público que te valoriza o seu trabalho, valoriza o seu conteúdo, valoriza aquilo que você ensina, valoriza o seu tempo ali colocado em estudo, e aí, consequentemente, esse valor ele vai chegar num valor que você merece. Por quê? Aí sim, você vai agregar as duas coisas, pessoas que te valorizam efetivamente e pessoas que vão pagar, e que mesmo que paguem com dificuldade, mas ela vai te pagar porque ela merece, você merece aquilo que você está oferecendo. Hoje o tema é não queira alunos que te paguem mais. Nossa, Dani, mas por que esse tema? Uma das perguntas mais feitas para mim, nesses meus anos todos de yoga, é: Dani, como é que eu chego em alunos que me pagam mais? Então, a ideia do vídeo de hoje é mostrar para você que o principal não é o aluno que te paga mais, é o aluno que te valoriza mais. A partir do momento que você vai ser mais valorizado, além de ter você conseguir passar adiante o conhecimento do yoga, o conhecimento que você tem, a ideia é que isso se propague por muitos e muitos anos. Então, que você não tenha aquele aluno que fez ali aulas com você durante 6 meses e deixa de fazer aula com você. Você, acredito que queira ter alunos que façam aulas com você por muitos e muitos anos. Eu estou há 21 anos no yoga, há praticamente 20 ensinando. Eu tenho alunos que estão comigo há 18 anos. Então, a ideia é essa, é ter alunos por muito tempo e que te paguem, obviamente, paguem bem, porque você escolheu uma profissão, você se doa para essa profissão, você se dedica a ela e você, com certeza, quer propagar o yoga pelo mundo. Mas a gente não pode deixar nunca de lado, que nós queremos pessoas que nos valorizem. Não é uma pessoa que te paga mais. A pessoa que te paga mais, ela vai talvez te pagar por um período de tempo. Se o seu trabalho não for incrível, não for excelente, se você não realmente levar para a pessoa o que há de mais íntegro e verdadeiro em relação ao yoga que você ensina, isso não vai acontecer. E se os resultados não chegarem para aquela pessoa, provavelmente ela também não fique com você. E a ideia sempre vai ser levar o yoga para o mundo. Não importa o tipo de yoga. Eu ouvi outro dia aí me perguntando sobre Parampará, se eu sabia o que era Parampará. Sim, eu sei o que é Parampará. É a transmissão, é o conhecimento oral passado de boca a ouvido, de mestre a discípulo. E esse conhecimento ele vai ser perpetuado, ele vai ser continuado para sempre. Então, se você ensina aí o Ashtanga Yoga, se você ensina o Hot Yoga, se você ensina o Swastika Yoga, a ideia é propagar aquele conhecimento com toda a fundamentação que você tem em relação ao yoga para o mundo. Essa é a ideia, esse é o ponto. E, obviamente, a gente, independentemente de eu aqui querer fazer com que você seja mais valorizado e que tenha um resultado profissional excelente como professor de yoga, obviamente, a gente mantém a integridade disso. O que é manter a integridade? Manter o yoga sempre vivo. Aquele yoga que você ensina. Eu não estou falando que o meu yoga, o outro tipo de yoga, o meu é melhor, o outro é pior. Então, a ideia é pegar o tipo de yoga que você ensina e perpetuar isso para o mundo da melhor forma possível. Só que é o seu trabalho, é a sua profissão e espero que você tenha sucesso com ela. Beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, esse é um tema muito específico e é muito perguntado para mim. Então, Dani, a pergunta normal é: Dani, como que eu chego nesse público que vai me pagar mais? Então, vamos entender primeiro uma diferença. Existe o público que te valoriza e o público que te paga mais. Se você quiser chegar num público que paga mais, um público que tem um poder aquisitivo melhor, então, ótimo, você vai chegar nesse público. Isso não quer dizer que essa pessoa ela vai praticar com você para o resto da sua vida. Talvez essa pessoa ela pratique com você um mês, você conseguiu acessá-la, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que é um público que realmente está interessado naquilo que você está ensinando, no conteúdo que você tem. Então a gente precisa deixar agora, e por isso eu já estou jogando de cara esse assunto, porque a gente precisa entender o que a gente quer.
o que você precisa? Você precisa de um público que tenha o poder aquisitivo, que te pague um valor alto, ou você quer que tenha um público que te valoriza o seu trabalho, valoriza o seu conteúdo, valoriza aquilo que você ensina, valoriza o seu tempo ali colocado em estudo, e aí, consequentemente, esse valor ele vai chegar num valor que você merece. Por quê? Aí sim, você vai agregar as duas coisas, pessoas que te valorizam efetivamente e pessoas que vão pagar, e que mesmo que paguem com dificuldade, mas ela vai te pagar porque ela merece, você merece aquilo que você está oferecendo. Então, na minha concepção, quando alguém me perguntar, Dani, como eu chego no público que me paga mais? A minha resposta vai ser sempre essa, você precisa se valorizar, você precisa entregar algo que a pessoa que está do outro lado recebendo esse serviço, recebendo o que você está oferecendo, aquilo que você está ensinando, ela enxergue que aquilo é primordial na vida dela, que aquilo é prioritário, que aquilo é transformador, que aquilo que você ensina, que o yoga que você ensina, chegou no coração dela de uma forma muito expressiva e que aquilo está transformando a vida dela. Essa pessoa vai te valorizar. É essa pessoa que você precisa atingir. Não é o público AA, não é o milionário. Porque quando eu falo não é o milionário, você pode ter alunos que têm um poder aquisitivo altíssimo, mas não é esse o público que vai fazer a diferença na sua vida. O que vai fazer a diferença na sua vida são pessoas que te valorizem. Agora, para se valorizar, você tem que mudar determinados aspectos na sua profissão. Então, primeiro, enxergar a sua profissão como profissão. Esse é um questionamento que muitos professores eles patinam. Eu decidi aceitar o yoga como uma filosofia de vida e eu vou ensinar. Eu não desmereço isso. Só que talvez você não tenha uma profissão. Então, talvez esse professor, o que ele vai fazer é simplesmente, ele vai se doar, ele vai estar ali, ele não precisa de uma profissão que dê uma renda no final do mês para que ele sobreviva, para que ele estude, para que ele trabalhe, para que ele cuide da família, para que ele se alimente. Então, é um outro patamar. Não tem a ver com yoga ou não com yoga, tem a ver com o que você precisa ou não precisa. Eu vejo muita gente falando assim, olha, eu não preciso, o yoga não tem que ganhar dinheiro com yoga. Então me explica, por que você está cobrando uma hora a aula? Por que você, então, a não ser que seja um trabalho totalmente social, totalmente uma ONG ou um projeto social, que você vai fazer isso, como eu faço. Eu tenho muitas aulas gratuitas, eu ofereço muitas aulas gratuitas. Mas eu tenho que ter esse discernimento. Eu ofereço aulas gratuitas, mas eu enxergo yoga como minha profissão. Eu ensino yoga, eu passo yoga adiante, eu passo conhecimento adiante para pessoas que têm condições de pagar o meu trabalho e para pessoas que não têm condições de pagar o meu trabalho. Essa lógica tem que estar muito claro de uma forma clara para cada um de vocês, tá bem? Então, quando a gente entende essa diferença entre pessoas que têm um poder aquisitivo altíssimo e pessoas que me valorizam, opte sempre por pessoas que te valorizam. Agora, então como é que eu chego numa pessoa que vai me valorizar? Então, a gente dá um passo para trás. O passo para trás eu preciso criar uma estrutura, eu preciso ter uma estrutura para que aquilo que eu tenho de conhecimento tenha uma roupagem acertada, ajustada para cada pessoa que eu vou ensinar. Porque não adianta eu pegar o meu yoga, que seja de uma fundamentação Vedanta, que seja de uma fundamentação Samkhya, que seja, que tenha uma vertente mais de técnica corporal, ou que tenha uma vertente mais de devoção, devocional. Então, não importa o tipo de yoga que eu ensine, eu preciso entender que aquilo que eu ensino, ele precisa se ajustar, se adequar às pessoas que eu vou ensinar. Então, quando eu pego só a base de conhecimento técnico, eu não consigo acessar as pessoas. E essas pessoas não sendo acessadas, elas não vão me valorizar. Então, essa lógica, ela tem que ser trabalhada. Sempre quando eu for acessar alguém, antes de eu me preocupar se é uma pessoa que tem
grana para me pagar, antes de eu me preocupar se ela tem poder aquisitivo, eu tenho que me preocupar com o que eu ofereço. Como eu estou oferecendo? Para quem eu estou oferecendo? De que forma eu estou oferecendo? Depois disso, é natural que essa valorização aconteça e, consequentemente, você será mais valorizado pelo seu trabalho. O seu resultado final, a sua arrecadação final vai ser muito maior. Eu não tenho dúvidas disso. Eu venho falando isso em todos os vídeos, que a partir do momento que você chegar no final do mês e você tiver a sua arrecadação pelo seu trabalho, pelo seu suor, pela sua dedicação, pelo seu tempo doado naquilo, naquele final do mês, quando você receber esse valor, você faz o que você quiser com ele. Se você quiser doar, se você quiser utilizar na sua ONG, se você quiser utilizar como um trabalho social, se você quiser se alimentar com ele, se você quiser viajar com ele, você faz o que você quiser. O que precisamos entender é, nós buscamos a valorização do nosso trabalho, que as pessoas enxerguem o nosso trabalho de uma forma diferenciada. Essa tem que ser a lógica de cada um de vocês. Então, quando vocês me perguntam, Dani, como eu chego no público que me paga mais? Como eu chego num público AAA? Não é esse o foco. Não é. Tá? O que você precisa é pessoas que te valorizem, pessoas que, como um aluno meu que está no Personalize, inclusive eu vou ter uma live surpresa hoje com ele, pessoas como ele que falaram, cara, eu vi sentido em tudo que você falou e eu não tinha dinheiro para fazer o curso. E eu fui atrás porque eu acredito que eu possa chegar aonde eu quero chegar através do conhecimento que você passa. Então, assim, quando a gente quer aprender, quando os nossos alunos querem aprender, eles vão dar um jeito de aprender com você. Só que para eles darem um jeito, para eles fazerem tudo que eles puderem, às vezes não é nem grana, às vezes é tempo. Às vezes o aluno está sem tempo, ele vai te falar, cara, eu preciso cuidar da minha filha, e eu não tenho horário para encaixar as aulas, eu não tenho como. Mas se ele te valorizar, ele vai fazer de tudo possível e imaginável para estar fazendo aula com você. Isso é te valorizar. Isso é você ser valorizado. Não é uma pessoa que vem e que te paga uma hora aula de R$ 400. Porque essa pessoa pode te pagar uma hora aula hoje de R$ 400 e amanhã ela não quer mais. O que a gente quer é transformar o seu trabalho em algo que seja muito valorizado por todas as pessoas que trabalham em contato com você. Essa é a ideia. Esse é o caminho, esse é o objetivo. Tá? E como que eu descobri isso? Porque eu trabalhei muito tempo de graça, muito tempo. Eu fiquei 3, 4 anos que eu pagava para trabalhar. Porque eu pagava para estudar, eu pagava para, de alguma forma, tocar a minha escola, eu pagava para tudo e não conseguia arrecadar o suficiente para bancar o que eu estava pagando. Então, durante 3 ou 4 anos foi assim. A minha escola era num dos melhores bairros de São Paulo, então, que é a Vila Nova Conceição, para quem conhece, é um dos melhores bairros de São Paulo, é um dos bairros mais caros de São Paulo. E ali eu tinha alunos de um poder aquisitivo razoável para alto. Então, tinha alunos do público AA. Mas isso não queria dizer que aquele público estava ficando e fidelizados, um público que estava ali presente sempre nas minhas aulas e ouvindo. O problema estava em quem? A primeira descoberta é assim, o problema não está nos alunos, o problema não está onde eu estou chegando, o problema está em mim. Como que está a qualidade do que eu estou entregando? Esse é o primeiro questionamento. Você conhece o yoga que você ensina? Depois, o segundo questionamento que você tem que se fazer, e ainda não colocamos os alunos no meio, é assim, você, além de ter conhecimento, estar passando conhecimento, como que está essa acessibilidade ao seu aluno? Você está conseguindo acessar o seu aluno? Você está falando da mesma linguagem que ele? Você faz um rapport com o seu aluno? Ou você está simplesmente, eu acredito nisso, é isso e ponto taxativo? Então, se você está inflexível, você tem um dilema e dessa forma você não vai ser valorizado. Então, naquele bairro, eu tinha um dilema de ser inflexível, numa época, há 18 anos atrás, que eu era totalmente inflexível nesse sentido. Então, eu tinha a minha forma de pensar e era exclusivamente essa. Eu
tinha um público que não me valorizava, poderia ser pelo conteúdo, apesar de eu achar que eu tinha um conteúdo muito bom, eu estava estudando, doava o meu tempo para isso, para vivenciar o yoga a fundo. Não achava que era isso, mas procurei fazer essa reflexão, procurei fazer esse swadhyaya, esse autoestudo para entender se era esse processo. E depois eu fui entender que o grande ponto é que eu não conseguia acessar os alunos da forma que deveria acessar. E como eu venho falando aqui nesse perfil, como eu venho falando nos vídeos, como eu ensino no meu curso, a ideia sempre é chegar ao coração e à mente das pessoas. Eu só consigo acessar se eu conhecer essas pessoas. Tá? Inclusive, se você achar pertinente o que eu estou falando aqui, compartilha, manda um aviãozinho para aquele seu amigo ou para aquele seu professor que você fala assim, cara, você precisa escutar isso. E então, com isso, o que eu comecei a descobrir? Que eu precisava me valorizar. Então, eu comecei a apostar todo o meu tempo, apostei todo o meu dinheiro, todo o meu suor em valorizar o meu trabalho, em conseguir melhorar aquilo que eu estava entregando e a forma como eu estava entregando. E aí sim, foi a partir daí, quando eu parei, fiz uma avaliação, entendi que primeiro eu tinha que olhar para mim, olhar quais eram os meus dilemas, quais eram as minhas dificuldades, sem julgar, sem colocar a responsabilidade nos alunos. Porque é muito comum. Eu escutei ontem, inclusive, uma aluna dando um depoimento, falando sobre mim, ela falou exatamente isso. Dani, eu já travei contato com vários professores. E um dos pontos em relação aos professores é que muitos deles acabam colocando a responsabilidade nos alunos. Então, quando um aluno ele não pratica, ou ele não tem disciplina, ou ele não consegue fazer determinada técnica, ou ele não consegue assimilar, ou ele ainda não está no momento de assimilar aquilo, o professor ele julga o aluno e começa a colocar a responsabilidade toda no aluno. E, na verdade, é nossa como professor, aproveitando até que hoje é o dia dos professores. Então, a responsabilidade ela é nossa como professor. Nós precisamos entender como funciona cada aluno. Nós precisamos levar o conhecimento ao aluno da melhor forma possível. Senão nós não estamos sendo professores, senão nós estamos sendo carrascos, ou estamos sendo aquelas pessoas que obrigam as pessoas a fazerem de uma determinada forma. Eu, por exemplo, eu não estou obrigando nenhum de vocês a pensar como eu. Eu estou trazendo aqui, como eu falei no início, ideias, sugestões, reflexões daquilo que eu venho vivenciando há 21 anos. Daquilo que me fez sair de um patamar A e ir para um patamar B que eu almejei, que eu quis. Isso não quer dizer que você queira. Talvez você não queira ganhar 20 mil reais por mês, como eu coloquei aqui como um norte, como um direcionamento para os professores. Talvez você não queira, e é justo, é válido. Se eu quiser, é justo, é válido. Se o outro professor quiser, se a Mi que está aqui, a Milena Roselém quiser, é justo, é válido. É isso que a gente tem que entender. Não importa, eu acredito muito em que nós, professores, temos que fazer o melhor que nós podemos, para que os nossos alunos aprendam da melhor forma possível, para que os nossos alunos cheguem a um melhor conteúdo possível. Então, assim, eu aprendi, de verdade, aprendi isso acho que nos últimos 10 anos, porque antes eu não era assim, como eu falei, eu era muito inflexível. Eu aprendi a valorizar cada tipo de yoga, cada professor de yoga, a valorizar cada aluno, a valorizar cada conhecimento, mesmo que seja diferente do que eu penso. Eu acho que cada um tem um seu pensamento e cada um tem uma lógica. Isso é importante. E é dessa forma, é com esse autoestudo que a gente começa a se valorizar. Estarei sim, Mi. Estarei esse domingo. Eu estou dando uma aula especial no Yoga em Movimento, num tipo de yoga que eles têm um trabalho muito legal de formação profissional e eu vou estar lá. Eu tenho a minha formação profissional na minha escola, existem várias formações profissionais muito interessantes e a Mi também tem, e eu vou estar lá esse final de semana, eu vou estar dando uma palestra lá para os alunos do Yoga em Movimento. Muito feliz em estar lá. E como é que eu descobri
isso que eu estou falando até agora, porque muitos alunos que eu tinha, inclusive eram alunos que, assim, poder aquisitivo altíssimo, público AA, pessoas que queriam me pagar e queriam me pagar mais do que eu cobrava. E eu vou até contar essa história. Tinha uma aluna, não vou citar o nome dela, na época, o valor hora-aula que eu cobrava, isso em 2006, ela praticou comigo uns 4 anos, 5 anos, é por aí. Mais até, uns 6 anos ela praticou comigo, e ela era um público muito, de poder aquisitivo muito alto. E eu tinha um valor hora-aula, que era um valor, na época, de R$ 150. E esse valor de R$ 150 que eu cobrava na época, ali em 2005, era o valor, já era um valor diferente para a época, não era todo mundo que cobrava isso. Hoje, o meu valor hora-aula é R$ 300, é o valor que eu cobro, efetivamente. Tá? Todo mundo que entrar hoje, quisesse fazer aula, porque eu não tenho mais aula, não tenho mais horário na minha agenda, mas se eu tivesse, seria isso, para qualquer pessoa que viesse entrar. E naquela época eu cobrava 150. E essa minha aluna, ela falava assim, Dani, o seu trabalho é muito bom, eu não vou te pagar 150, eu quero te pagar 350, que era o que ela pagava para o professor particular dela na época, professor de musculação. E eu falei, não, porque não é porque você tem mais dinheiro do que os outros que eu vou cobrar diferente. Por enquanto, o que eu acho que eu valho é esse valor. Então, eu vou cobrar esse valor. E eu cobrei dela esse valor, mesmo ela querendo me pagar mais. E ela ficou comigo 6 anos. Depois, ela teve várias coisas que ela não pôde mais praticar, infelizmente. Não sei se eu ainda continuo muito amigo dela, continuo falando com ela sempre. Espero que não seja por alguma coisa que eu tenha feito, pelo menos ela nunca me falou isso e sempre perguntei. Mas, de qualquer forma, o que acontece com essa pessoa? Ela não tinha que me pagar mais por causa disso. E teve uma aluna, aí uma aluna minha de treinamento, que ela quis cobrar esse valor, R$ 350 na época, pelo trabalho que ela entregava, só que ela não tinha o conteúdo que ela entregava, a forma como ela entregava, a estrutura do que ela entregava, não valia aquilo. Por mais que ela fosse uma boa professora, ela não valia aquilo que ela estava querendo cobrar. Então, aquele aluno que, a princípio, tinha o poder aquisitivo, que poderia pagar o que ela se propôs a receber, o aluno pagou. Só que o aluno pagou por um período muito curto de tempo. Pagou por 3 meses. E aí parou de praticar. Ah, Dani, mas foi legal. Por 3 meses eu ganhei R$ 300, R$ 350 hora aula. Ganhei sei lá quanto. Tem que fazer as contas aí. 350, se a pessoa fez 2 vezes por semana, dá 700, 2.800. Por 3 meses ela ganhou R$ 7.600. Incrível, incrível. Vamos fazer uma outra conta? R$ 150, 2 vezes na semana dá 300. R$ 300, na época, por um mês, eu ganhava 1.200. 1.200 em um ano, isso dá 14.400, se eu não estiver errado. 14.400, ou por aí, R$ 14.000, vezes 6 anos, isso dá 84 mil. O que foi melhor? Eu ganhar os 84 mil ou eu ganhar os 7.800 em 3 meses? Então, essa conta, às vezes a gente não faz. Então, para mim, hoje eu cobro um valor que realmente a minha entrega, tudo que eu estudei, tudo que eu consigo proporcionar aos alunos, eu acho justo e os alunos que me pagam acham justo. Ponto. Agora, se você quiser cobrar um valor que você acha justo, mas que o seu aluno não vê valor, ele não acha justo, o que vai acontecer é que você não vai conseguir ter isso a longo prazo. E o que a gente quer? A gente quer o nosso resultado a longo prazo, tanto o resultado profissional, como poder passar o yoga para milhões de pessoas por um tempo muito longo, por um tempo muito grande. Tá? Então, qual que é o melhor momento? Qual que é o melhor momento para se fazer isso? Qual que é o melhor momento? Bom, primeiro, em termos de estrutura de trabalho, você já tem que estruturar para ontem. Se você só está focado na parte conceitual,
Então, você tem que melhorar para ontem, se caso você queira chegar a um resultado mais expressivo. Um resultado financeiro mais expressivo, um impacto maior no número maior de alunos. Então, que você consiga ter muitos alunos, que a sua escola consiga ter muitos alunos, que você consiga acessar um número muito grande de pessoas para conhecerem o yoga que você ensina. Então, se você busca isso, se você busca um resultado, se você busca chegar aos 20K, não importa qual é o seu objetivo, você precisa estruturar o seu trabalho para ontem. Estruturar, volto a frisar, o lado conceitual, com certeza, mas o lado desse rapport, dessa conexão com o seu aluno, dessa compreensão da melhor forma de falar, da melhor forma de se pronunciar, da melhor forma de levar o conteúdo, da melhor forma de acessar o seu aluno. Tá? Então, essa estrutura é para ontem. Seja você um instrutor muito antigo, já com muita experiência, ou um instrutor mais novato, uma pessoa que seja menos experiente. É para ontem que você tem que estruturar isso. Essa é a forma de você se valorizar mais. Tá? E o melhor momento para chegar ao público certo, ele vai acontecer natural. Com esse trabalho estruturado, realmente estruturado, você vai começar a divulgar o seu trabalho para um público que vai começar a te valorizar. Seja qual a forma de divulgação que você utilize. Pode ser a forma mais tradicional, você vai fazer divulgação na rede social, você vai fazer e-mail, você vai fazer outdoor, você vai divulgar em algum lugar, não importa. Ou seja, da forma mais orgânica, como é a que eu mais acredito, que é o boca a boca. É o seu aluno acreditando no seu trabalho, enxergando o valor no seu trabalho e divulgando para as pessoas que ele conhece. Quando isso acontece, aí a coisa começa a realmente crescer. A sua escola cresce, o seu trabalho cresce, a sua autoridade naquilo que você se propõe é muito maior. Tá? Então, eu acredito muito nisso, eu acredito muito nesse processo, tá bom? E a gente precisa lembrar que, assim, personalizar e individualizar são duas coisas que têm o mesmo sentido se você não separá-las em aulas particulares e aulas que você dá. Então, assim, personalizar, apesar da gente chamar os alunos particulares de personal, então, para mim, personalizar é individualizar aquilo que você entrega. Quando você faz isso, você está começando a melhorar a estrutura. Quando você pensa dessa forma, você está começando a melhorar a sua estrutura e a sua entrega para o seu aluno. Consequentemente, você será mais valorizado. Então, esse pensamento você tem que ter. Eu quero individualizar tudo que eu faço. Eu quero personalizar tudo que eu faço. Personalizar, quando eu dou uma aula particular para uma pessoa, eu personalizo. Quando eu dou uma aula para 20 pessoas na minha escola presencial, eu personalizo. Quando eu dou uma aula para 30 pessoas online, através de uma, por exemplo, Zoom, quando eu dou uma aula online através de uma plataforma, eu personalizo. Então, quando eu tenho essa ideia de que eu preciso personalizar tudo que eu faço, eu começo a me diferenciar. E aí sim você vai começar a ser valorizado. Tá? Então, Dani, como eu começo? Então, assim, primeiro é essa estrutura, tá? Eu vou tentar aqui falar meio que um passo a passo. Então, primeiro de tudo, um autoestudo. Enxergar que o problema não está no seu aluno, o problema está em você. O que você pode fazer de melhor? Como você pode fazer melhor? Então, esse é o primeiro passo. Depois, agora que eu vou entender um detalhe, que é individualizar. Tudo que eu faço, eu vou individualizar. Se eu vou dar uma aula, como eu falei, para uma pessoa, para 3, para um grupo de 3 amigos, para 10 pessoas na minha escola, para 20 pessoas online, para 30 pessoas, para 100 pessoas numa aula aberta, como eu já dei para 300 pessoas, uma aula aberta. Então, uma aula lá para muita gente que eu não conhecia. É procurar individualizar o seu trabalho, é procurar enxergar cada ser humano que está ali na sua frente e tentar entender cada um, o momento de cada um, o time de cada um, o corpo de cada um,
Isso é individualizar. Quando você começa a ter essa ideia, aí você vai estruturar o seu trabalho. Como eu mencionei, próximo passo, eu continuo me aprofundando na filosofia que eu acredito que é o yoga, com tudo que o yoga me ensina, me ensinou e continua me ensinando, e vou me aprofundar na forma de fazer com que esse conteúdo chegue à pessoa. É como se eu fosse ali dar uma pílula para a pessoa, uma pílula que tem todo o conhecimento do yoga que eu conheço, e eu vou pegar essa pílula e eu vou quebrá-la em pedacinhos. Porque talvez a pílula única de uma só vez vai ser demais para aquela pessoa. Então eu vou dar uma pílulazinha, eu vou dar um elemento, eu vou dar um jeitinho. Isso é individualizar. Depois que eu fiz isso, bom, então agora eu vou para um outro patamar. Então, eu estou dando passo a passo aqui. Vamos lá para um outro ponto, que é, eu vou falar, eu vou entender com quem que eu quero trabalhar, para quem que eu quero trabalhar. Porque cada um de vocês ensina aqui tipo de yoga diferente, tem uma visão do yoga diferente, tem uma fundamentação do yoga diferente, é uma pessoa diferente, quer trabalhar com públicos diferentes. Eu já peguei aqui alunos que eu estou dizendo, professores que estão aprendendo comigo, que querem ensinar para esportistas, tem alunos que querem ensinar para gestantes, tem alunos que querem ensinar para empresários, tem alunos que querem ensinar para mulheres, tem alunos que querem ensinar para homens, tem alunos que querem ensinar para adolescentes. Então, assim, você tem que entender com quem que você quer trabalhar, para quem que você quer trabalhar. E aí você vai entender que se você tiver com o seu trabalho muito bem estruturado, com a sua linguagem voltada para o público que você quer trabalhar, você começa a ter uma ordem lógica, você começa a ter uma concepção daquilo que você entrega muito melhor e, com certeza, a sua entrega vai ser melhor. O resultado proporcionado para o seu aluno é melhor e o resultado que você conquista através disso é muito maior. Tá? Um outro detalhe que eu acho que eu quero citar aqui, que é agarrar as oportunidades. Então, além de você saber com quem você quer trabalhar, ir atrás desse público, saber exatamente onde você tem que ir para pegar esse público, você precisa também agarrar as oportunidades. O que seria agarrar as oportunidades? Eu vejo muita gente que, assim, tá lá, as oportunidades estão ali, estão à sua frente, às vezes estão até nas mãos. Só que a pessoa ela não utiliza, ela não faz. Eu tenho 2 exemplos de 2 pessoas que trabalharam comigo há um certo tempo. Eu vou citar até o nome delas, que são muito queridas. A primeira delas foi a Mariana. Ela é uma portuguesa, ela veio de Portugal trabalhar comigo, trabalhou comigo por alguns anos, agora já nem lembro mais, uns 4 ou 5 anos. Ela trabalhou comigo. Incrível, professora incrível. E depois voltou para Portugal. E eu lembro que ela chegou com todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Ela chegou num país que não era dela, com uma cultura que não era dela, com uma cultura muito diferente da dela, apesar de falar a mesma língua, entre aspas, que é o português, mas o português de Portugal e o português do Brasil é muito diferente, a cultura é muito diferente. Ela chegou sem nada, sem nenhuma estrutura, sem aluno, e ela procurou agarrar todas as oportunidades. Ela colou em mim com o conhecimento que ela já tinha, ela tinha muito conhecimento técnico sobre yoga, então ela colou em mim para aprender o que eu ensinava, a forma como ensinava, etc. E ela assimilou o máximo que ela podia. E a partir dali, ela começou a agarrar todas as oportunidades que apareciam para ela. Ela saiu daqui, do Brasil, tendo um resultado já bem expressivo, muito maior do que ela tinha em Portugal antes dela vir. E ela voltou para Portugal e, conversando com ela ultimamente, ela me falou que está incrível o resultado dela lá. Um resultado com uma visão que ela não tinha em Portugal. E um detalhe de Portugal, que eu ouvia, não ouvi só dela, mas eu ouvi de vários professores quando eu fui ministrar cursos em Portugal, é que, assim, por exemplo, os portugueses falavam, olha, aqui em Portugal não tem, aqui na Europa, na verdade, não tem uma cultura muito grande para aulas particulares, por exemplo. Quase ninguém faz aula particular. Isso era falado pelos professores até há poucos anos atrás. E aí, a Mari, ela saiu daqui
com a cultura do particular, porque ela não dava aula particular lá quando ela veio. Ela aprendeu a dar aula particulares, tinha muitos alunos particulares aqui, foi para lá, manteve-se e mantém-se praticamente só dando aulas particulares. Olha que louco. Então, assim, existia um pensamento, existia um condicionamento de que não se podia dar aulas particulares ou que ninguém queria aulas particulares. Será? Será que você não estava indo no público errado? Então, será que não existe o público que quer aquela aula individualizada, mas não só individualizada, que é uma aula individualizada para ele, só para ele? Será que não? Será que na sua cidade não existe isso? Será que no seu país não existe isso? Eu sempre vou jogar essa pergunta e a minha resposta sempre vai ser: você está equivocado. Sim, existem oportunidades, existem pessoas e existem várias pessoas querendo. E se você não entregar, alguém vai entregar. Eu até falo que hoje, com o mundo globalizado, pelas aulas online, eu poderia falar, se eu tivesse horário, eu falaria, se você não der, eu vou dar. Tá? Então, alguém vai ensinar yoga para essas pessoas. Se não for você, alguém vai ensinar. Tá? Então, tenha essa lógica, tenha esse pensamento. E depois, um outro caso, que também é um grande amigo meu, que é o Éder, ele veio de Porto Alegre, era a mesma coisa. Olha, aqui em Porto Alegre não tem a cultura de ter aulas particulares. Ele era um instrutor um instrutor com uma história incrível. Ele é um professor que foi construindo ali a sua história, fez de tudo. Tipo, não era um professor que veio de uma família de poder aquisitivo alto, pelo contrário. Ele foi construindo toda a sua carreira, foi se doando, colocando suor, um cara extremamente trabalhador. Então, ele foi ali colocando conhecimento. E no decorrer do fato ali, do conhecimento que ele foi colocando, ele foi melhorando a sua qualidade lá em Porto Alegre. Então, ele já tinha um resultado razoável lá em Porto Alegre, razoável para bom lá em Porto Alegre. E aí ele decidiu mudar para São Paulo, veio trabalhar comigo, assimilou muita coisa que eu ensinava aqui, agregando ao que ele já tinha de conhecimento. E quando ele agregou isso, começou a transformar. Hoje, ele me deu um depoimento falando que 90% do que ele ganha hoje foi graças ao que ele aprendeu comigo. E ele aumentou muito a arrecadação dele aqui em São Paulo. Aumentou muito. Ah, mas São Paulo tem mais oportunidades? Talvez. Mas eu tenho certeza que se ele voltasse hoje para Porto Alegre, ou se ele fosse para qualquer lugar do planeta, que ele utilizaria tudo que ele aprendeu e ele conseguiria realmente ter um resultado muito expressivo. Extremamente expressivo. Então, tudo depende de como você agarrar as oportunidades, porque as pessoas, elas pegam as oportunidades e às vezes sentam e ficam esperando, ver se essas oportunidades, elas vão acontecer meio que caindo no colo e está tudo certo. Mas não, às vezes as oportunidades estão aqui, estão na sua mão. Se você vai utilizá-las ou não. Acho que esse é o grande questionamento. Quando a gente fala de atingir, quando eu falo assim, 20K, 20 mil reais mensais constantes, não é impossível, galera. Não é. Você pode querer ou não. Assim, para mim, eu acho justo se você falar, não quero ganhar, eu acho injusto, eu acho que o yoga não é para isso. Legal. Se você falar, Dani, eu trabalho com yoga, eu amo yoga e eu quero, a minha profissão, e eu quero ganhar 20 mil, apesar de achar impossível. Então, saiba que é possível. É fácil? Não, não é, mas é possível. Dani, eu trabalho com yoga, quero ganhar, estou aumentando minha arrecadação, vejo que é possível, mas eu não sei o que mais eu preciso fazer. Então, assim, saiba que eu dei 2 aulas nas lives anteriores falando sobre oportunidades, falando sobre como aumentar a arrecadação. Então, espero que você tenha assistido. As lives não estão ficando gravadas, tá? Então, eu estou mandando aqui sempre o itinerário das lives, então elas não estão ficando gravadas. Espero que você possa assisti-las ao vivo. Quando não puder, assista o meu conteúdo ou entre na maratona. Para quem não se inscreveu ainda, o link está na bio. Está lá o link da maratona. Você entra no link e se inscreve na maratona. Professores de Yoga de Sucesso, que vai acontecer no dia 25 de outubro. 100% online, 100% gratuito. Tá? É só se inscrever. E histórias como a do Éder vão estar lá, por exemplo. E então, assim,
Há muitas formas de você chegar a um resultado financeiro mais expressivo. Muitas formas mesmo. E eu citei nessas aulas anteriores. Mas preciso do público AA? Eu posso ter o público AA. Eu posso ter um público de poder aquisitivo muito alto. Eu posso ter. Como eu posso não ter e chegar no mesmo resultado? Tudo depende do quanto você está sendo valorizado. E para você ser valorizado, é tudo que eu falei até agora. Cada item que eu falei até agora. É isso que vai fazer com que você seja mais valorizado. Tá? E me incomoda muito quando as pessoas falam: Dani, eu não estou chegando no resultado porque eu não estou sabendo divulgar meu trabalho para o público que paga aquilo que eu ofereço. Será que o que você está oferecendo realmente tem a qualidade para você cobrar o que você quer cobrar? Será que o público que você escolheu trabalhar é o público que você que vai pagar aquilo que você decidiu cobrar? Então, vamos passo a passo. Aquele exemplo que eu dei da minha aluna, que queria me pagar muito mais, naquele momento eu não achava que era justo. Hoje eu cobraria, mas naquele momento eu não achava. Por mais conteúdo que eu tivesse. Eu tinha certeza que eu estava trabalhando com um tipo de público que ia me pagar os R$ 150 por aula. Pessoas que iam fazer 3, 4 aulas por semana até, particulares. Pessoas que lá no mês iriam pagar R$ 400 de mensalidade, se era uma aula em grupo. Mas eu estava trabalhando com aquele público. Independentemente de eu acessar o público AA, o que eu acessava, até pelo bairro que eu estava. Mas não era, minha preocupação não era o público AA. Minha preocupação era em ser valorizado e construir essa valorização. Então, não tenha pressa de construir essa valorização, mas a construa. E isso depende exclusivamente de você, apenas de você.